Paz do Senhor, povo de Deus. Por aqui, Tony Pinho, canal Bíblia para o Cotidiano. Estou aqui para dar continuidade às nossas aulas da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel Dominical, que nesse primeiro trimestre de 2023 estamos estudando sobre o livro de Marcos, ou o Evangelho de Marcos, o servo e a missão no serviço da obra de Deus. Chegamos na lição de número 4, isso mesmo, lição de número 4, para a honra e glória do Senhor. No livro de Marcos, você sabe que estamos tratando sobre Jesus como servo. Não uma tarefa tão fácil para os nossos dias, mas necessária para que a gente aprenda no serviço de Jesus, continuar servindo nos nossos dias. O comentarista, pastor Abinaí, gente boa, crente, servo, é um servo falando sobre serviço. Então, vamos para a nossa lição. Lembrando para você que na nossa descrição do vídeo você vai ter aí os nossos grupos, Telegram, revista, comentário bíblico. Entra lá no grupo do Telegram e você vai adquirir outros materiais também. Essa lição, particularmente, será aplicada na sua igreja, mas aplicada completa aqui no canal. Só dá um adendo. A minha aula não é uma pré-aula, irmãos. Tem irmãos aqui no canal, no YouTube, sem problema, normal, que eles aplicam pré-aula. O que é pré-aula, professor Tony? 20 minutos, 15 minutos, 30 minutos, no máximo. Eu não dou pré-aula, quase não sai. Eu não dou pré-aula, eu dou uma aula completa, do título à conclusão, passando por subsídio para professores, entrando em todos os pormenores. Então, a minha lição aqui é uma aula completa, por isso que ela dura 1h20, 1h30, que é o tempo que a gente usa na Escola Bíblica Dominical presencial, tá bom? Que às vezes os irmãos perguntam, é pré-aula? Não, é aula completa. Por quê, professor? Porque eu sei que muitos alunos assistem só aqui no canal, gente. Não tem condições, por N motivos, de ir às suas igrejas ou a uma igreja. E muitos professores vêm aqui para a honra e glória do Senhor. Tenho ajudado muitos professores, então eles não querem somente subsídio, eles querem aprender como dar aula ou aprimorar a sua aula. Então a minha aula aqui no canal Bíblia para o Cotidiano não é pré-aula, é aula completa, tá bom? Como eu vinha falando, essa aula será aplicada no dia 22 de janeiro de 2023, lição de número 4. Qual é o título? O servo que age com excelência. O seu serviço está com excelência? No grupo do Telegram, irmão, se você não está lá, tá sim, o pessoal está conversando, compartilhando e uma discussão boa lá. Como é que a gente aplica uma aula para ficar na mente? Fazendo perguntas simples com resposta mais simples ainda. Por exemplo, o servo que age com excelência. A pergunta para você: você está servindo com excelência no reino de Deus? Aí os alunos já pensam, você professor já pensa, está servindo com excelência? Olha aí, já é uma pergunta que poderia ser não somente um ponto afirmando que Jesus está servindo com excelência, mas pode servir com uma pergunta: você está servindo com excelência? É que nós vamos ver hoje aqui. O nosso textuário, caneta marca-texto, livro de Marcos, tá? Lembrando, se você ainda não acompanhou nenhuma aula, tem a playlist aqui com as outras 3 aulas, essa aqui também vai para a playlist. O livro é o Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 5, verso 34. E ele disse-lhe: filho, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curado deste teu mal. Professor, aqui dá o quê? Irmão, aqui dá uma pregação completa. Começo, introdução, começo, meio e fim. Só nesse versículo. Por quê? Ele era questionado sobre perdoar pecados. Então Jesus não curava para ver a pessoa aí para balada. Jesus não curava para ver a pessoa na gandaia.
para ir para as micaretas da vida, carnaval, Réveillon em Copacabana, Paulista. Não, 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 não. Jesus curava para salvação. Então, toda a cura de Jesus era para salvação. Por isso que ele sempre usava o termo, vai a tua fé te salvou, e não a tua fé te curou. Porque Jesus não tem intenção de curar o corpo. Porque ele sabe que esse corpo ele é transitório, mas a tua alma ela é eterna, eterna com Deus ou eterna sem Deus. Então, logo, Jesus te salva ou Jesus te cura para salvação. Jesus te cura para salvação. Pronto, aqui aí os pregadores aí já sabem o caminho que trilhar e a mensagem já está pronta, só nessa aqui, né? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Ponto. Que história é essa, professor? Aquela mulher que toca no manto de Jesus. Ela precisava de salvação e de cura. Aí você pode falar salvação. Não, ela não foi em busca de salvação. Ela foi em busca de cura. Mas Jesus, eita glória, já dá para falar em língua. Misericórdia, você se comporte que você está numa sala de aula assembleana, mas já dá para falar em língua. Essa mulher foi buscar cura, mas o que ela ganha é salvação. Então eu aprendo que todo aquele que busca Jesus por um motivo carnal, ele sempre terá um motivo espiritual. Aleluia! Jesus, eita, meu Deus! Respira, professor. Respira que você está na sala de aula, aplicando aula. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Você pode procurar Jesus pelo que você quiser, mas que saiba que o que ele tem para te oferecer é muito mais do que você pensa e do que você imagina, porque o que ele tem para você é salvação. Vamos para a nossa verdade aplicada. Já começou desse jeito, Jesus. Vamos lá. Verdade aplicada. Como Jesus é um servo supremo, superior, maior, exemplo de todos nós, que nos oferece o melhor, é possível servirmos a Deus com excelência, ou seja, seguindo o exemplo de Jesus, que é o servo supremo, igual ao supremo pastor, acima de todos o melhor, nós olhamos para ele, aprendemos com ele e servimos a Deus com excelência. Pergunta para replicar na tua sala, professor. Alunos respondem aí. O seu serviço tem sido com excelência? Essa é a pergunta da lição. O objetivo de hoje que eu vou ter junto com você, né? Mostrar que o perdão é essência para a vida cristã. Perdão não é opção, perdão é mandamento. Vamos lá. Segundo objetivo, expor que servir a Cristo é um prazer. É pesado servir a Cristo, você falar de novo, já veio para janeiro com Deus de novo, já veio para o janeiro profeta, janeiro com Deus, de novo, é pesado? Então você não está servindo ao Cristo verdadeiro, porque servir a Ele é um prazer, tá bom? Terceiro objetivo, falar que a verdadeira liberdade está em Cristo. Muitos confundem liberdade com libertinagem. Cadê o meu pastor Ricardo José Santana, que dizia, o problema, foi em 2015, meu Deus, só um tempinho, hein, pastor Ricardo? Ele sempre dizia, o problema é que essa geração está confundindo liberdade com libertinagem. É isso mesmo, mas em Cristo nós somos livres, não libertinos. Uma coisa é separada da outra. Texto de referência, livro de Marcos, capítulo de número 10. Tudo será baseado no livro de Marcos, não que nós ficaremos no livro de Marcos. Vamos passear por outros e outros versículos. Aliás, livros. Mas a base é Marcos. Tá até aqui, ó. Eu vou ler com você aqui. Esse livro aqui é do reverendo Hernandes Dias Lopes. Esse aqui, como eu já falei, foi presente do meu superintendente da Escola Bíblica Dominical. Olha só que presente, completei ano esse mês, dia 2 de janeiro, 20 dias atrás, né? Quando será aplicada essa aula.
e ele me deu de presente, nada mais oportuno. E Hernani Dias Lopes é um mestre, né, irmão? Hernani Dias Lopes eu gosto de dizer, e tem uma amiga que é a Edileuza, eu chamo ela de Dude, eu digo que ela é a única reformada pentecostal da história. Hernani Dias Lopes, irmão, ele é pentecostal reformado, ele só não descobriu ainda. Mas o ensino desse homem aqui, ó, não tem preço. Você pode comprar, irmão? Compra. Excelente. Eu vou ler a introdução aqui do capítulo 10 para vocês daqui a pouco. Vamos fazer a primeira lição aqui. Professor, porque você tem que mostrar livro? Estou numa sala de professores para alunos. Não se detenha ou não se contenha, é a palavra. Não se contenha apenas com a revista. Não que o pastor Abinaí não seja profundo. É porque aqui é para a gente olhar e procurar mais e mais. Tá bom? Então, Hernani Dias Lopes, comentário do livro de Marcos. Mas vamos lá, leitura de nosso texto de referência, Marcos capítulo 10, do verso 42 ao 45. Na descrição do vídeo, se você não tiver uma régua em sua mão, régua. Quem é aluno já sabe. Se você é novo, régua. A minha vida tem que caber aqui dentro. Se não coube, então eu tenho que me readequar para que a minha vida caiba dentro dessa régua. Tem que estar aqui, tá bom? Tenha uma régua em mãos. Vamos lá. 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhe: sabeis que os que julgam ser príncipe das gentes, deles se assenhoriam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso servo. Já anota aí, aqui, como dizia meu pastor Ricardo Santana, diga ai. Aqui, ó. 43 é o versículo que nós temos que prestar atenção no nosso texto de referência. Mais uma vez, mas entre vós não será assim, querer ser senhor acima de outros. Antes, qualquer que entre vocês, entre nós, aqui ó, entre nós, quiser ser grande, será vosso servo. Ponto. Que eu seja grande, mas eu seja grande no serviço, servindo. 44. E qualquer que dentre vós quiser ser primeiro, seja servo de todos. Quer ser o primeiro? Quer ser o principal? Então seja o primeiro a chegar na igreja, seja o último a sair da igreja, recolhe os copos que ficou sujo, dá uma passada lá no banheiro, vê se na cozinha precisa lavar a louça, enxugar e guardar, vê se colocou as pilhas do microfone para carregar, vê se as janelas estão fechadas, vê se o pregador precisa de água, vê... Quer ser o primeiro? Tem que servir em todo lugar. Eita, pastor Abinaí, é isso aí, vamos lá, continuando nossa leitura. Por que isso aí, irmãos? Por quê? A resposta está no verso 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, como que não? Como que um rei soberano, eterno, maravilhoso, glorioso, ou Pai da eternidade, Príncipe da paz, Senhor dos exércitos, não veio para ser servido? Ele veio mostrar que servir era a sua essência. Livro de Marcos chama Jesus do servo, certo? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Interessante que não é de todos. Prestou atenção? Não é de todos. Por quê? Porque nem todos querem servir como Jesus serviu. Por isso que ele só fala de muitos. Se atentou a isso aí, alunos, professores? Ele diz que é de muitos e não de todos, porque nem todos querem. Todos querem dizer o quê? Senhor, Senhor. O R, Senhor. Eu não me preguei, ele disse, daí. Em teu nome expulsei demônio, e daí. Em teu nome fizemos maravilhas, e daí.
Eu não vos conheço porque vocês me chamam de Senhor. Eu vou conhecer vocês se vocês se tornarem servos e servirem uns aos outros. Eita glória! Se comporte, professor Tony. Você está na escola dominical. Hino sugerido para você cantar essa semana aí, viu? 396, 400. Ô, irmão, ô Jesus, essa aqui tem harpa? Não tem. Ô, Jesus. Espera aí, professores. Eu sou crente, irmão. Eu tenho harpa. Misericórdia. Cadê a minha harpa, gente? Ô, meu Pai do céu. Agora, peraí, não vou cortar esse vídeo, não. Eu tenho harpa, gente. Harpa cristã. Espera aí, eu não vou nem cortar o vídeo. Vocês vão ficar vendo aí, esse professor é doido. Sou mesmo. Eu sou crente, irmão. Aqui, eu sou crente, eu tenho harpa, irmão. Agora, deixa ao trabalho. Deixa eu me arrumar agora. Hino 400, meu irmão. Quem conhece hino da harpa? Você tem ideia o que fala o hino 400? Eu não sei cantar, mas eu sou apaixonado pelo hino 400. É mesmo, professor? O outro, só pra gente falar, 419. Agora eu quero que você abra aqui, 419, tá bom? Mas eu quero que você abra a sua harpa cristã no hino 400. Eu disse uma vez que um dia eu ainda prego no hino da harpa 400. Você ficou doido, professor? Eu não, irmão. É Bíblia. Aqui, hino 400. Um dia eu ainda prego no hino da harpa de número 400. Como assim, professor? Você não conhece o hino 400? Eu vou ler porque eu não sei cantar, tá bom? Ele diz assim, primeira estrofe. Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus tenho alegria. Em Jesus, doce harmonia. Em Jesus desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem incomparável. Em Jesus, no Deus tão adorável. Em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre hei de vencer. Irmão, se tem algum hino na história cristocêntrico, esse é o hino 400 da nossa harpa cristã. É em Jesus, irmão, é 4 estrofes, declarando que tudo é em Jesus. Hino da harpa cristã. Ainda tem gente que não quer mais o hino da harpa cristã. Eu sou apaixonado pelo hino 400 da harpa. Se eu estiver na igreja e o irmão perguntar assim, a igreja quer algum hino? Eu já grito 400, porque precisamos entender que é em Jesus. Oh, glória! Estou dizendo, Jesus, me ajuda eu. Motivo de oração, vamos orar, precisamos orar. E qual é o motivo dessa semana, professor Tony? Ore para que pessoas sirvam a Deus com excelência. Precisamos. Vamos lá? Soberano e eterno Deus, eis aí o teu povo que está aprendendo dessa lição que será aplicada no dia 22 de janeiro de 2023 em suas igrejas, mas eu sei que muitos estão ouvindo só aqui e aqui aprenderão de tua palavra, aprender do teu filho Jesus como um servo que serviu com excelência. E o motivo de oração de hoje é para que eu venha servir no teu reino com excelência. Os irmãos que me ouvem venham servir no teu reino com excelência. O escritor, o comentarista da revista te sirva com excelência. Os escritos do canal Bíblia para o Cotidiano sirvam com excelência. Os irmãos que estão chegando aqui agora e ainda não é inscrito no canal, te sirvam com excelência. Te peço pelo pastor Alex, te peço pelo pastor Urandi, te peço pelo professor Mateus, que venha te servir com excelência aqui no canal Bíblia para o Cotidiano. Ensina-me a servir com excelência. Ensina-nos a te servir com excelência em nome do teu filho Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Vamos lá. Lembrando para você, tá aqui, deixa eu levantar rapidinho assim,
Café com Deus Pai. O que é isso, professor? Devocional, todo dia, de domingo a domingo. Devocional com Café Pai. E aí, quando você for para o devocional, aprende a estar conectado com Deus. Tá vendo lá, ó, aquele moço bonitão ali? É o Neto, Rosil Neto, meu filhão. Essa aqui é a Dona Rose. Foi através da Rose que eu me apaixonei por esse devocional. Indico, se você não tem, todo dia, 7h30 da manhã, até onde Deus permitir, estaremos fazendo esse devocional. Tá bom? Vamos para a nossa introdução, que diz assim: o Evangelho de Marcos nos oferece uma visão sobre a perfeição do agir de Cristo em conceder perdão, instrução e libertação. Pausa aí, que tu sabe que tu está numa aula e eu sou desse mesmo. Conceder. Primeiro, anota aí, professores e alunos, perdão. Segundo, ele traz instrução. E terceiro, libertação. Esse capítulo aqui, essa aula vai tratar sobre esses 3 pontos: perdão, instrução e libertação, bem como sendo exemplo para nós hoje que temos sido enviados a proclamar perdão, instrução e libertação. Também com o poder do Espírito Santo a um mundo tão carente e necessitado. Você fala: não, professor, o povo tá cheio de quê, irmão? De arrogância, soberba. Está precisando, irmão. Esse mundo está necessitado que nós levemos o quê? A palavra de Deus para a vida deles. E essa é uma responsabilidade minha e sua, instruir as pessoas para que eles venham receber perdão, instrução e libertação. Essa instrução parte de nós, perdão vem de Deus, libertação o Espírito Santo concede a todos nós. Nosso primeiro ponto, ponto 1, diz assim: o servo que oferece perdão. Vamos falar Jesus nos perdoando, perdoa a mim, perdoa você e perdoa todos aqueles que se arrependem. Vamos lá. Cristo imprimiu tanto brilho em sua trajetória que podemos assistir no Evangelho de Marcos que ele sempre tem o melhor para nos oferecer, sempre. Lembra lá no versículo 5:34, a mulher foi buscar cura, mas obteve foi salvação, porque é melhor do que a cura física, porque o corpo ainda vai morrer, mas a alma, Jesus quer que viva eternamente, pois ele tem o melhor para nos oferecer. Este evangelho indica modelos a serem seguidos. Nos mostra que não estamos imunes às dores e sofrimento. Contudo, podemos perceber que o nosso grande alvo é saber que Cristo está sempre disposto a nos oferecer o seu perdão para que possamos avançar, sabendo que Cristo concede-nos perdão. O problema de muita gente é que não se perdoa. Isso é um problema, irmão. Todo aquele que não se perdoa se coloca acima de Deus. Professor, o que é isso? Isso. Porque Deus diz que amou o mundo de tal maneira, é João capítulo 3, verso 16, para que todo mundo que nele crê em Jesus não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então Deus está dizendo: eu te perdoo em Cristo. Eu te dou Cristo para a remissão dos seus pecados. Então, se você não aceita Cristo, você não aceita o perdão de Deus. Para você dizer assim: eu não me perdoo, então você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi suficiente para você se sentir perdoado. Então, logo você ficou acima de Cristo. Por isso que tem muita gente que ainda não quer Cristo. Soberba é a palavra. Cristo está aí para te perdoar, meu amado. Sinta-se perdoado em nome de Jesus. Nosso ponto 1 nos diz: o perdão do servo nos ocasiona paz. Quando eu sou perdoado, quando eu sinto que sou perdoado, quando eu entendo que sou perdoado, quando eu abraço o perdão, eu vivo em paz. Por isso que tem gente que não entende. Ah, professor, tem crente que parece que não passa pela prova, é uma paz. Não, irmão, eu me sinto perdoado de um perdão tão grande
que eu viva em paz. Eita glória! Conforme observado, a cura do paralítico em Cafarnaum advém com a ajuda de 4 amigos que o levaram até o telhado e desceram com ele de lá até Jesus. Isso aqui que é amigo, irmão, viu? Eu quero amigos desse. Quero amigos como esse, irmãos, que eu não posso ir, então eles me levam. Andem com amigos que te levem a Cristo. Eita glória! Lá vai eu de Jesus. Eu estou na sala de aula, Pai. Andem com pessoas que te levem a Cristo. Esse paralítico tinha 4 amigos que disse: vamos levar ele para Jesus. Tem muita gente. O que a gente faz? A gente sobe no telhado, abre, quebra a laje, tira a telha, quebra os caibros. Não importa. A gente só sabe de uma coisa: o nosso amigo vai se encontrar com Jesus. Você tem amigo que te leva até Jesus? Se você não tem, procure, faça amizades que possa te levar até Jesus. Eu quero amigos assim, irmão, que me leve cada vez mais perto de Jesus. Essa ideia se deu a partir de que a população teve conhecimento de que Jesus estava em uma casa. Imediatamente se ajuntou tantos que nem havia como chegar junto à porta. Dá um ponto aqui. Por exemplo, eu gosto da história da Rua Azusa. Só um lembrete. A história da Rua Azusa ela é bem simples. Diz os historiadores que quando as pessoas chegavam na rua da igreja, da Rua Azusa, onde ficava a igreja do movimento da Azusa, as pessoas já eram batizadas com o Espírito Santo. E muitos nem conseguiam entrar no templo, de tanta gente que queria entender isso aqui. Do mesmo jeito era Jesus, irmão. Onde Jesus chegava, arrastava uma multidão e se espalhava. E olha que não tinha o YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, não tinha isso aí não. WhatsApp, Telegram, tinha não. Mas se espalhava de uma maneira que ninguém conseguia chegar perto. Foi o caso desses amigos, que tinha um amigo que era paralítico, mas disse: Jesus estava naquela casa, vamos lá, vamos. Mas como é que a gente vai chegar? Então veja, Jesus estava, onde Jesus estava tinha uma grande multidão. Então ande com quem quer levar você para perto de Jesus. Reforçando mais uma vez. Se bem observado, Jesus, ao perceber a presença do paralítico, trata principalmente do assunto do pecado. Eita! O paralítico queria o quê, irmão? Andar. Não queria ser perdoado de pecado. Ele queria andar. Você entende? Quando a gente se aproxima de Jesus, Ele quer nos levar principalmente a nos salvar e não só a curar. Então Ele trata principalmente do pecado. Como é que vamos ver isso? No versículo seguinte: e Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Isso é Marcos capítulo 2, verso de número 5. Espera aí, o paralítico queria andar, Jesus vai falar do pecado, filho. É melhor você ser perdoado do pecado do que você voltar a andar. Porque se você não ser salvo, não adianta você andar. Está entendendo a linha da lição? E Jesus veio para o seu objetivo era salvar os perdidos, servir com excelência para a salvação, porque esse era o chamado dele. Servir com excelência, que é a lição de hoje, certo? Assim Jesus demonstra que o pecado, na verdade, é o grande problema do ser humano. Visualizamos que, ao perdoar o pecado e ser acusado de blasfêmia, Jesus curou o homem, fazendo com que voltasse para casa em paz. Jesus não está preocupado com os acusadores. Quem é você para perdoar pecado? A pergunta de Jesus devia ter replicado, mas Jesus é muito educado, né, irmão? Jesus não é o irmão Tony. Eu diria a pergunta de quem é vocês? Para perguntar quem sou eu. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Haja, o que criou tudo. E vocês, quem são?
Mas Jesus era educado, irmão. Jesus não era o irmão Tony, professor Tony, não. Aí Jesus disse, filho, vai. Tá curado, toma tua cama e vai, volta para casa, tá perto dos teus pecados, tá curado. Vai em paz, fica em paz. E eu ainda colocaria um adendo aí. E nunca perde a amizade desses teus amigos, hein? Porque te trouxeram até a mim. Digo eu. Eita glória! Bispo Samuel Ferreira, achando-se em uma casa em Cafarnaú, Jesus viu 4 homens que, após terem retirado as telhas do teto, desceram um paralítico em uma catre, colocando diante dele, pois não encontraram outra forma de fazê-lo por causa da multidão. E é a fé deles que chama a atenção de Jesus e provocando a sua declaração: Filho, perdoados estão os teus pecados. Eita glória! A autoridade de Jesus pronuncia tal declaração. É evidente, essa autoridade nos faz lembrar-se da ação de perdoar pecados cumpridos no passado por Deus, agora atualizado por meio do seu ungido. Como é que era perdoar os pecados lá antigamente? Simples, pegava-se um carneiro, pegava-se um bode, um cordeiro, levava o sacerdote para cobrir o pecado, expiação. Mas agora o ungido é que com sua palavra já perdoa os pecados. Sinta-se perdoado, porque o servo veio servir te dando perdão. 1.2. O perdão do servo nos permite crescer na fé. Como é que está a tua fé? Vamos crescer na fé? Vamos lá, porque o servo nos ensina. O perdão nos aproxima de Deus. Oh, glória! Ele é transformador. É um alívio e uma paz que ressalta da reconciliação com Deus. Não tem nada melhor, irmãos, do que ter paz com Deus através de Jesus Cristo. Por isso que esse servo ele veio nos perdoar. Oh, aleluia! Sobre este assunto Jesus disse: E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Caneta marca texto, porque esse versículo é daqueles que sai faísca. E quando estiverdes orando, perdoe. E se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está nos céus faça o quê? Vos perdoe as vossas ofensas. Espera aí. Simplifica, professor. O senhor está dizendo que para Deus me perdoar, eu tenho que perdoar quem me ofende? Eu não. Quem disse foi Marcos, capítulo 11, versículo 25 e 26. Então, se eu não perdoar quem me ofende, Deus não me perdoa? É isso que você está dizendo? Não, mais uma vez. Quem está dizendo é Marcos, que escutou de João e que escreveu. Que Jesus disse bem claro. Quando você for orar, se você tiver alguém que você precisa perdoar, cuidado. Se você vai pedir perdão para Deus, porque Deus pode ouvir de você, sabe o quê? Eu não te perdoo. Mas por quê? Porque você não está perdoando. Perdão de Deus é condicional. Mentira, verdade? Irmãos, Deus me perdoa na medida que eu perdoo. Você já errou hoje? Deus te perdoou. E por que você não pode perdoar? É assim, o ensino é simples, irmãos. Porém, muitos querem só o perdão de Deus, mas não querem perdoar aqueles que lhe ofendem. Continuando, mas se vós não perdoares, também vosso Pai que está nos céus não perdoará a vossa ofensa. Professor, você deixou para ler o último versículo, depois que explicou tudo. É porque eu sei que tem gente, irmão, que não concorda. Deus me perdoa, não importa o que eu faça. Não é assim, não.
Estão bagunçando o negócio. O meu pai me bateu, minha mãe me desprezou, fui adotado e não importa, eu não perdoo. Mas eu vou para o céu. Vai não. Segundo Marcos, capítulo 11, de 26, está bem claro. Mas se vós não perdoares, também vosso Pai, que está nos céus, não. A palavra é, abre Bíblia, crente. Abre Bíblia aí, abre Bíblia. Não perdoará as vossas ofensas. Então, perdão de Deus é condicional ao perdão que eu dou aqui na terra. E aceitando Jesus Cristo como meu maior perdoador. Continuando, o que procuramos colocar aqui é que perdoar é um dom divino, uma aptidão ortogada por Deus que nos permite crescer na fé. Continuando, eu não sei por que o pastor Abinair já não colocou essa parte aqui, porque ele continua escrevendo aqui no auxílio ao professor. Ó. O perdão é um processo que faz cessar o sistema de mágoa e de ira contra outra pessoa ou contra si mesmo. Lembra que eu falei? Não se perdoa devido a uma ofensa recebida. Acrescenta-se a isso que o perdão consegue apartar de nós todas as aflições e dores que nos tornam pessoas egoístas. Eita, é forte demais. E faz brotar em nós novamente a alegria e nos motiva a concentrarmos naquilo que realmente importa. Deus me perdoa e eu começo a olhar pelo que importa. E o que importa? Você está só me ouvindo? Olha para mim. É a glória, não na terra, no céu. Isso é que importa. Por isso temos que tirar esse foco de não perdoar as pessoas. Para finalizar, é por isso que podemos afirmar que o perdão liberta a alma e o coração e nos aproxima de Deus. Eita, isso aqui vai ficar anotado. Anota aí, professores. Aluno, anota aí. Tá aqui, ó. Coloca aí. Frase do pastor Abinair. É por isso que podemos afirmar que o perdão liberta a alma e o coração e nos aproxima de Deus. Eita, glória gloriosa! Tá gostando? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, deixar um comentário, espalha para todo mundo, entra no grupo do Telegram. Irmãos, fica à vontade, deixa Deus te usar. Um lembrete. O curso Simplificando a EBD continua em ativa, viu? Você pode adquirir. Continua o mesmo valor. Vocês lembram quanto era que eu falei? R$37. Continua aí. Se você comprou, deixa um comentário. Professor, eu comprei o seu curso. Foi bênção? Está sendo bênção, porque é vitalício aí para você, tá bom? Deus te abençoe. 1.3. O perdão do servo oferece um novo recomeço. Quer recomeçar? Parta do pressuposto do perdão de Jesus Cristo na tua vida. O relato do endemoniado gadareno, que se encontra no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, mostra a autoridade irrestrita de Jesus Cristo sobre Satanás e seus demônios. Quem manda é Jesus. O demônio não manda nem na casa dele, porque Jesus já bagunçou tudo, meteu o pé na porta, pô, tomou a chave de me dê para cá e ponto. Foi Jesus, irmão. Jesus foi. Satanás não tem poder nem na casa dele. Jesus sentou o pé na porta e arrancou a porta e tomou chave e disse: acabou, Satanás, você não tem poder sobre a morte, porque eu trago vida eterna. Quem entrega a vida para mim tem um novo recomeço. Quem reconhece isso? Satanás. Eu gosto muito dessa passagem para pregar para missões. Para mim, essa é a melhor mensagem para se pregar
em missões. É a libertação do demoniado de Gadara, Marcos capítulo 5. Por quê, professor? Porque, irmão, você sair de um demoniado para um missionário é o melhor missionário que você tem que falar. Falar de Paulo é fácil. Paulo não era endemoniado, Paulo era instruído, estudado. Pedro andou com Jesus, Tiago, por aí vai. Eu quero ver, é um endemoniado com legião no corpo, como diz na minha terra, com legião no couro. Ser liberto e começar a evangelizar. Esse, para mim, é o maior missionário que se passou aqui na terra, fora Jesus. Mais do que Paulo, eu considero. Porque o que ele fez... Pô, irmão, para. Eu admiro demais o demoniado gadareno, o ex-demoniado que se tornou missionário, o missionário de Gadara. Digo na minha mensagem, quero falar sobre o missionário de Gadara. É tudo missionário. Vamos ler o texto? Bora! Marcos capítulo 5, abre sua Bíblia aí, certo? Olha só o que diz aqui na nossa revista, depois a gente vai lá para Marcos 5. E diz assim: e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. Ou seja, o demônio está pedindo permissão a Jesus para ver se podia sair do corpo de um homem para se lançar aos porcos. Quem manda no negócio, irmão? Quem manda? É Jesus, irmão. Confia nele que ele tem um recomeço para você. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um desfiadeiro no mar, e eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Marcos capítulo 5. Segura aí, vamos ler a revista aqui. Em seus textos, Marcos narra que após o endemoniado ser curado por Jesus, expressa o desejo de seguir com ele. O servo manda que ele volte para sua casa ou para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como foi bom para ele. Nota de rodapé e está na Bíblia. Assim notemos perceptivelmente que, obedecendo a Jesus, ele foi embora e começou uma nova vida, anunciando em Decápole o que Jesus fizera por ele, e todos ficavam admirados. Tu sabe o que é Decápole, professor? Aluno, complexo de 10 cidades. Jesus não mandou esse moço pregar em 10 cidades, mandou ele pregar em casa. Marcos, capítulo de número 5. Vamos lá. Aqui. Jesus não mandou ele pregar em Decápolis, em 10 cidades, mandou ele pregar em casa. Mas servo que é servo faz mais do que o Senhor lhe pede. Receba. Servo que é servo faz mais do que o Senhor lhe pede. Está aqui, versículo 18, para entrar num contexto. E entrando ele no barco, rogou-lhe o que fora endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, me leva contigo, porque o povo não quer a ti, então eu não quero ficar aqui também, porque eu quero estar onde tu está. Lembra que os gadarenos mandaram Jesus embora? E o conterrâneo deles, o ex-endemoniado, fez o quê? Quero ir embora também, quero ficar aqui não, estou fora. Se eles não querem quem me libertou, como é que vai querer eu que sou liberto? Aí ele pede. Versículo 18 de Marcos 5 ao versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Parece duro? Não. Jesus tem muito mais do que eu peço, do que eu penso, do que eu imagino, irmão. Jesus tem muito mais. Jesus disse não, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Pergunta, professores, aluno, Jesus mandou ele para onde?
para casa, para os seus parentes, para contar quão grandes coisas fez o Senhor. Esse moço aqui obedeceu? Obedeceu, mas ele fez como? Além, porque quem é grato agradece muito mais. Quem tem gratidão não se contém. Vamos trazer aqui, contextualizar. Eu sou grato pelo canal Bíblia para o Cotidiano, então não me contenho apenas em me inscrever. Eu não me contenho apenas em curtir. Eu não me contenho apenas em me inscrever, curtir e deixar um comentário. Eu não me contenho apenas em me inscrever, curtir, deixar um comentário. Eu compartilho para que outras pessoas sejam abençoadas como eu estou sendo pelo canal. Foi isso que esse moço fez. Olha o versículo 20 aí na tua Bíblia. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Deixa eu te dizer, quando Paulo vai para Decápolis, Decápolis já está evangelizada. E sabe quem evangelizou? O ex-endemoniado. Você está servindo com excelência? Então faça além do que o teu mestre pede para que você faça. Eita glória, se comporte, Tony. Se comporte, se comporte. Eu amo essa história. Aqui para o comentário bíblico Bicam, Jesus colocou uma responsabilidade sobre o gadareno, embora novo na fé, pois não permitiu que lhe acompanhasse. Vai para a tua casa, anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Aqueles que tinham banido Jesus do seu litoral, teria assim um mensageiro pregando em seu lugar, no lugar de Jesus. Corajoso e vigorosamente o ex-endemoniado obedeceu. Em seguida começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Observe que o gadareno identificava Senhor Jesus. O seu testemunho indiscutivelmente invocava admiração. Todos se maravilhavam. Jesus sabe o que faz, irmãos. Porque Jesus falou, podia dizer, eu libertei esse homem. Podia? Lógico, ele é o Senhor. Mas outra coisa era o endemoniado dizer, sabe aquele que quebrava as correntes, ninguém me segurava, vivia pelo sepulcro? Eu sou aquele. Agora esse Jesus que vocês não querem, eu estou anunciando ele. Todos. Aqui é a diferença daquela frase que a gente lia, muitos. Não foi muitos, aqui está dizendo todos. Independente, irmãos. Todos se admiravam. Tá, glória. E olha que nós estamos só no ponto 1, hein? Eita Jesus! Eu ensinei o que para você hoje? Aprendemos com Jesus que o perdão é libertador, pois tem o poder de mudar o rumo da nossa história. Sinta-se perdoado nesse ponto de número 1. Vamos para o ponto de número 2. O servo nos ensina a servir. Não é redundante. O servo nos ensina a servir. É uma realidade. Precisamos aprender a servir. Vamos lá? A palavra servo no Evangelho de Marcos é direcionada a Jesus. Ele é o servo de Deus. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e os servos de todos. Marcos capítulo número 9. Esta palavra também se aplica a todos aqueles que são de Jesus e fazem parte do seu corpo, pois todos os crentes são chamados para servir. Lembra a minha frase? Quem não nasceu para servir, não serve para viver. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Vamos ver o que fala o comentarista
pastor, reverendo, mestre, doutor Hernandes Dias Lopes. Deixa eu pegar aqui, eu deixei marcado. Capítulo de número 10. Olha o que fala Hernandes Dias Lopes aqui, nessa introdução do capítulo de número 10, do versículo 32 ao 45. Ele fala: houve muitas marchas importantes na história de exércitos, estudantes e trabalhadores. Esta, porém, ocorrida no caminho para Jerusalém, via Jericó, foi a maior e mais importante marcha da história. Ela foi uma marcha de consequência eterna e não passageira. Essa é a marcha dos contraste. Por que a marcha do contraste? Olha o que o pastor Hernandes Dias Lopes aqui coloca, reverendo, né? Jesus sobe a Jerusalém corajosamente, enquanto seus discípulos estão cheios de temor. Ele sobe para dar a sua vida. Eles sobem com intenção egoísta. Jesus sobe para servir, eles para aspirar à grandeza. Jesus humilha-se, os discípulos exaltam-se. Quanto mais perto da cruz Jesus chega, mais o coração dos discípulos está endurecido e mais os seus olhos estão turvos. Quanto mais Jesus se esvazia, mais eles se enchem de si mesmo. Quanto mais ele desce, mais eles querem subir. Por que essa conversa? Porque Jesus fala, né, que quando eles estavam subindo para Jerusalém, eles estavam conversando entre si quem seria o maior. Então, quanto mais Jesus se aproximava, se esvaziava, mais o seu discípulo queria grandeza. Por isso que chama a parte do contraste, até eles entenderem que para servir tem que aprender com quem serve com excelência, que é o nosso Senhor Jesus. 2.1. O servo nos ensina a servir com o nosso melhor. Sabe aquela história, o melhor que eu posso dar? É isso aqui. Jesus vai usar aquela mulher que deu 2 dracmas, ou 2 moedinhas, melhor dizendo. Deu 2 moedinhas, não dracmas, tá bom, irmão? Corrige aí. Deu 2 moedinhas. Olha o texto. Marcos narra que Jesus assentou-se de frente da arca do tesouro e observou os contribuintes depositando as suas ofertas. Esse é Marcos capítulo 12, tá bom? E estando Jesus assentado de frente da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito, certo? Podemos interpretar que aquela observação do mestre faz com que ele extraísse uma lição para os seus discípulos. Olha a lição que Jesus vai aplicar aos seus discípulos. Para Jesus, o fato de uma pobre viúva depositar 2 pequenas moedas não a faz menos amada por Deus do que os demais. Então, não é pela quantidade, e glória a Deus. Por isso que Deus nos ama, é a sinceridade do coração, do quanto eu estou dando. É forte. Jesus os fez saber que não é quantia de doação e oferta que importa, mas a intenção com que é doado. Podemos dizer que Jesus percebe na atitude da viúva pobre uma entrega total, desprendida. Ponto. Estamos fazendo um devocional com os homens. O devocional é Heróis da Fé, estudando sobre o livro de Hebreus, né, sobre os heróis da fé ali. Essa semana, o livro de Abel. Como ter um coração de Abel no mundo de Caim. Caim fez porque queria ser visto, então tanto faz o que eu estou oferecendo. Abel disse, eu sou o sacrifício. Então, se eu sou o sacrifício, tudo que eu tenho eu ofereço. Eita, é forte Jesus. Entenda, irmão, não é pela quantidade de oferta que você dá,
É com que intenção que você dá. Bispo Abner, o ofertório é um momento de dar o nosso melhor ao Senhor. Concordo. Porque se tem algo valioso na terra é o nosso tempo. Então nós vendemos o nosso tempo para a empresa paga por nosso tempo. Então você oferta a Deus o tempo que você vendeu. Entendeu? O que o teu chefe compra não é tua mão de obra. O que o teu chefe compra é o teu tempo, que é incalculável, porque eu não consigo acrescentar 5 minutos do meu tempo no teu. O teu tempo é o teu tempo e você vende. Então, quando você recebe e você dá a Deus, você está dando o seu tempo, aquilo que Deus te deu, que é o fôlego de vida. Por isso que a gente fala que você não dá, você devolve a Deus. É forte demais. Vamos ver? Mas a oferta não pode ser dada de qualquer maneira. Precisa ter um custo algo. E disse-lhe o rei Davi, a Ornã, né? Não antes pelo seu valor. Quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Davi queria oferecer algo, e disseram, não, eu te dou. Davi, não, e aí? Que sacrifício eu tenho vamos dizer assim, como que Deus vai receber o meu sacrifício se eu não estou tendo sacrifício? É você que está me dando, não me custou nada. É forte, hein? Isso é livro de 1 Crônicas, capítulo 2, 24. Capítulo 2 não, irmão. 1 Crônicas 21, versículo 24. Corrigido. Foi isso que Jesus Cristo ensinou aos discípulos ao mostrar-lhe a oferta da viúva, o que é como oferecemos ao Pai. Também diz muito sobre o nosso relacionamento com Ele. Bispo, é o Samuel? Não, é o Abner. Pegou pesado. O que e como oferecemos ao Pai também diz muito sobre o nosso relacionamento com Ele. Meu Deus. É forte, meu Deus, é forte. 2.2. O servo nos ensina a servir com humildade. Está faltando, mas a gente está aprendendo. A gente chega lá. O pastor Abinaí está nos ensinando, que aprendeu de Jesus. A gente está aprendendo. Diferentemente dos escribas que gostavam de andar para lá e para cá, usando capas compridas, que gostavam de ser cumprimentados com veneração nas praças, além de selecionar os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares no banquete. Assim eram os escribas e os fariseus da época. Mudou, professor? Mudou não, irmão. Eu estou ensinando. Eu não posso estar falando o que não é. Mudou não. Tem muito fariseu no nosso meio. Tem muito escriba que quer ser ovacionado. Quer usar ternos... Sabe aquela... Se pudesse estar usando terno de LED... Misericórdia, Jesus. Por que tu me faz lembrar disso? Me mandaram 2 irmãos vestidos lá. O terno era de ouro, irmão. De ouro não, né? Era o pano dourado lá, aquele brilhante lá. Era sapato, cinto, calça, terno, camisa, tudo. Misericórdia. E o outro, irmão, vestido de oncinha. Não era de vestido não, tá? Era vestido, roupa. De sapato de oncinha, cinto de oncinha, calça de oncinha e o paletó. Meu Deus do céu. Mudou nada, irmão. Mudou nada. Vamos para a aula. Volta. Eu acho que só foi eu que vi isso. Vocês não viram. Vocês não viram, não. Jesus disse aos seus discípulos que se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Já lemos Marcos 9:35. Ao exercermos esta missão, estamos desempenhando a vontade de Deus para as nossas vidas e temos a admirável oportunidade de estarmos servindo ao Senhor nesta geração. O meu serviço, o meu prazer é poder dar aula, é poder levar você a um café
com Deus Pai todos os dias de manhã. É poder oferecer para você, pela vida do pastor Alex, ensino sobre o livro de Hebreus, editora Central Gospel. Pela vida do pastor Urandir Ramos, editora CPAD, Aviva a Tua Obra. Pela vida do Mateus, Conecta Mais Jovens, estudando sobre a vida de Jesus. E eu sobre a revista Betel Dominical, Sala dos Adultos, o Evangelho de Marcos. O meu prazer é te servir em ensino da palavra de Deus. Cada um no seu chamado, irmãos. Temos que servir a esta geração aonde Deus nos colocou para servir. Bispo Samuel, há dois grandes exemplos de humildade nas Escrituras, as crianças e o próprio Cristo. No mundo antigo, a humildade e a mansidão não eram virtudes desejáveis para os grandes desta terra. Eita, Bispo Samuel, é verdade. Jesus, porém, aponta a humildade como uma grande virtude daqueles que almejam o reino de Deus. Deixa eu anotar isso aqui, por quê? Porque está surgindo um negócio aqui no meu coração. Deixa eu colocar o meu nome aqui, que eu vou saber o que é. Só de colocar assim eu já sei o que é. Tá surgindo algo no meu coração sobre isso aqui, que ninguém não, muda, apaga isso aí. Quase ninguém quer ser chamado de humilde, irmãos. Simples, você chamar alguém de simples é uma ofensa. Ah, nossa, como fulano é simples, me respeita, rapaz, que eu não sou simples não, eu fiz teologia, eu sou PhD, eu sou doutor, eu sou reverendo, eu sou a quarta pessoa da Trindade, eu sou os anjos dos anjos. A grande maioria teme ser chamado de simples. Tá aqui, ó. Jesus sabe porque eu tô marcando isso aqui. Tá surgindo no coração aí falar um pouquinho mais sobre simplicidade, irmãos. Tem muita gente que tem medo dessa palavra, ser chamado de simples. Tá bom? Vamos lá. 2.3. O servo nos ensina a servir sem medo. Sem medo? É mesmo, Jesus? Vamos ver então. Após Jesus alimentar a multidão, ele conduziu os seus discípulos para que subissem para outra banda, quando ele se despedia da multidão. Isso é Marcos capítulo 6, 45. Logo ao despedir-se, Jesus subiu ao monte para orar a sós. Jesus orava, irmão, e tinha devocional com o Pai, somente ele e o Pai. Subia para orar, mas disse por discípulo, ó, vai que daqui a pouco eu chego lá. Eita, irmão. Aí eu acho que o discípulo devia ter dito que aqui não está na Bíblia, viu, irmão? É pensamento aqui do cabeçona do pernambucano. Os discípulos deviam ter dito que Moisés disse para Deus, não vou não, só saio daqui se o Senhor for. Se o Senhor não for, eu não vou. Mas os discípulos foram. E o que aconteceu? Nós vamos ver agora. Vamos lá. A noite chegou e diz a Bíblia que o barco era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Nesta hora, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar, o que fez com que achasse que fosse ele um fantasma. Meu Deus, homem achando que era fantasma. Professor, tinha essa cultura lá em Israel? Lógico que tinha, irmão. Cultura de demônios, cultura de vultos, isso aí desde que entrou o pecado no mundo, né? Que o homem vive, vamos colocar essa palavra, né? Que não me vem outra memória, vive assombrado por esses atos malignos que cercam a humanidade. Então os discípulos achavam mesmo que era um fantasma, né? Que o negócio estava ruim, que o vento estava soprando o contrário. E ainda vem um fantasma para perturbar ele, pronto. Aí diz o texto que eles gritavam. Olha só o que diz aqui, ó. Nesta hora, movido pelo medo, os discípulos deram grandes gritos. Oh, Jesus! Só homem gritando, Jesus. Não tinha nenhuma mulher para nós dizer assim, não, foi a Rose que gritou ali, ó.
Não tinha, Jesus. Foi os homens? Foi. Foi os valentão? Foi. Foi os fortão? Foi. Foi. Foi nós mesmo, irmão. Foi nós que gritou. Foi os homens que gritaram. Estavam gritando. Foi nós mesmo. Vamos lá. Jesus, porém, logo disse: tem bom ânimo, sou eu. Não tem mais. Jesus falou: oh, meu Deus do céu. 12 marmanjos gritando com medo de um fantasma. Oh, Jesus. Tem misericórdia dos teus discípulos, Jesus. Nós somos assim mesmo. Na hora que aperta, a gente grita. A gente sabe que a gente é fraco, frágil, mas precisamos de Ti. Jesus nos ensina nesta passagem que quando temos medo, devemos nos lembrar que Deus é muito maior e Ele está sempre cuidando de nós. Tá com medo, irmão? Não é problema. Eu vi um corte aqui no Shorts, aqui no YouTube, o Rei Leão, né? O Simba e o... Eu sempre esqueço quem é o... Simba e Mufasa? Simba e Mufasa, pai e filho. E aí Simba pergunta para Mufasa: qual foi o seu maior ato de coragem? Aí Simba diz: pedir ajuda. Aí é uma animação, né, irmão? Ali, pedir ajuda é o maior ato de coragem? Pedir ajuda, irmão, é o maior ato de coragem, porque você está dizendo: eu preciso de ajuda. E nem todo mundo. Você sabe disso, professor. Você sabe disso, alunos. Hoje, você pedir ajuda, dizer me ajuda porque eu estou com medo, para muitos é sinônimo de fraqueza. Mas não. Quando eu digo me ajuda, eu estou dizendo: eu não quero parar. Pegou? Quando você diz me ajuda, você está dizendo: eu não quero ficar onde eu estou. Eu não quero entrar numa depressão, não quero entrar numa ansiedade, eu não quero me divorciar, eu não quero cometer pecado, eu não quero cometer o adultério. Me ajuda. Não é fraqueza, é coragem de dizer: eu não quero ficar aonde eu estou. Me ajuda melhor, pode melhorar. Me ajuda a não entrar aonde eu não devo entrar. Receba. Eita, glória! Oh, Jesus, Tu és bom demais. Se bem observarmos na Bíblia, Deus descreve muitas vezes para não temermos. Gosto de Josué 3 vezes: não tema que eu sou contigo. Não te disse eu, não temas que eu sou contigo. Não disse eu, não temas, eu sou contigo, Josué. Derruba e canta com as crianças: vem com Josué lutar em Jericó. Quem nunca cantou na igreja? Fala aí, irmão. Nós cantamos com as crianças e ainda fazia dancinha, não é verdade? Ô, Jesus, nós é assembleano. Ô, meu Pai. Vamos lá. Não há poucos os textos sagrados que nos mostram que Deus protege aqueles que o amam. Salmo 33, 20. Ele nunca nos abandona. Isaías 49, 15. Confia nele. Entrega os teus caminhos a ele e tudo ele fará. O que eu ensinei para você no ponto de número 2? Jesus não veio para buscar aplausos. Oh, pastor Abinaí, eu vou ter que conhecer o pastor Abinaí, gente. Eu tenho uns 200 milhões de perguntas para fazer para ele. E uma pergunta como que o senhor coloca um negócio desse? Jesus não veio para buscar aplausos. Se a gente vive numa geração que só vai se aplaudir, só vai se receber tapinha nas costas, só vai se receber elogio, só vai se dizer: você é o cara, você pode. Como é que você coloca um negócio desse, pastor Abinaí? E a notoriedade dos homens, todavia, para realizar a obra do Pai. Então, Jesus não veio para ser aplaudido, ser notório entre os homens. Ele veio para dizer: eu vim servir. E aí quebra, né? Na emenda, como de Pernambuco, quebra na solda, irmão. Mas Jesus veio cumprir a sua missão. Você está cumprindo a sua? Receba essa palavra e cumpra o seu serviço. Como é o título da lição? O servo que age com excelência. Sirva com excelência. Ponto de número 3. Diz assim: o servo oferece liberdade a todos. Aqui sim, a todos. Ele oferece. Não quer dizer que todos vão receber, mas ele oferece. Mas não quer dizer que todos vão querer, mas ele oferece. Tá aí. Pega quem quer. Tá bom?
Podemos dizer sem medo de errar que a liberdade é um dos bens mais desejados pelo ser humano. Afinal, todos queremos ser livres e curados dos males. Todo mundo, irmão. Quem não quer ser imune ao pecado? Mas nós não é. Mas nós quer. Mas Cristo nos liberta. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática do pecado. A Bíblia descreve que se o Filho nos libertar, seremos verdadeiramente libertos. João capítulo 8, 36. Diante dessa verdade, sem nenhuma dificuldade, se percebe que a verdadeira liberdade está em quem? Em Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade não é assim que a verdade é mentira. Não. Conhecereis Jesus e verdadeiramente serás livre. Entendeu? Conhecereis Jesus e verdadeiramente serás liberto. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Entendeu? É isso aí. 3.1. Aquele a quem o servo liberta é verdadeiramente livre. Só é livre de verdade quem é liberto por Cristo. A atmosfera do Evangelho de Marcos nos faz ver que as pessoas que Jesus nomeou para cumprir o seu ministério não eram as pessoas que talvez nós recomendássemos para estar ao nosso lado. Eita! Ô irmão, Natanael, você queria Natanael ao seu lado? Pode vir alguma coisa boa lá de Taquitinga, Pernambuco? Sou eu, viu? Pode vir quem mais? Judas. Quem queria Judas? Quem ia escolher Judas para ser o seu tesoureiro? Mateus. Você sabia que Natanael, Pedro, João, Tiago e deles, o pior considerado para o judeu. Você sabia que o pior era Mateus? Sério, professor Herman? Para os judeus, o pior dos 12 não foi Judas. Não foi Natanael, que disse pode vir alguma coisa boa. Não foi Pedro impetuoso, não. O pior era Mateus. Por quê? Porque Mateus coletava imposto para Roma dos seus conterrâneos. E sabe como é que funcionava? Bem rapidinho. Eu era coletor de impostos, eu tinha autorização. Então Roma dizia assim, eu quero que você arrecade R$100. Como eu trabalhava para Roma, eu podia cobrar 110. 100 ficava para Roma e 10 ficava para mim. Lembra por que Zaqueu disse? Eu vou devolver 4 vezes, porque ele cobrava 4 vezes. Era roubo? Não, era Roma dava direito para ele. E ele fazia se ele quisesse. Então Mateus, dos 12, era o pior. Odiado, porque tirava dos seus próprios conterrâneos para dar para Roma e para ficar para si. Subsídio para você, professor. Por isso que aqui é uma aula completa. É oportuno lembrar que quem destes exemplos foi a escolha de Levi ou Mateus, e passando viu Levi, filho de Alfeu, assentado na alfândega e disse, segue-me. E levantando-se, o seguiu. Levi aparentemente possuía uma vida confortável, tinha uma destacada ocupação, uma casa que acomodava muitas pessoas. Entretanto, ele era visto como o resquício da sociedade da época. Todos os consideravam um ladrão. Estudei a revista Crente. Por explorar o seu povo, ou explorar o povo, né? Está aqui no singular. Assim Jesus o libertou desta vida e o chamou para viver uma vida com propósito mais elevado. Entendeu? Você, com certeza, se você fosse judeu, o único que você não ia chamar, de jeito nenhum, seria Mateus. Mas Jesus transformou a vida de Mateus, e Mateus se tornou apóstolo. E para quebrar o galho, diga-se de passagem, qual é o primeiro livro do Novo Testamento?
Ponto. Mateus. É forte demais. Isso é Jesus, irmão. É só ele que faz. Comentário bíblico de Beacon. Muitas das grandes estradas do mundo antigo cruzavam a Galiléia e uma delas passava por Cafarnaum, uma cidade próxima à fronteira do território de Herodes Agripa. Levi era um dos detestados agentes de Herodes, destacados para a arrecadação de impostos, seja aqueles que cruzavam a fronteira entre a Galiléia, seja aqueles que trabalhavam na indústria da pesca. Então, quem atravessava a cidade de um para o lado tem que pagar imposto. E quem coletava um deles? Mateus. Para os judeus ortodoxos, um publicano era tão impuro que poderia contaminar cerimonialmente uma pessoa, tanto quanto um leproso. Olha só, irmão, olha só que subsídio maravilhoso para a tua aula. Olha, preste atenção na grandeza da grandiosidade que apresenta aqui. O comentário bíblico Beacon está dizendo que para os judeus ortodoxos, os publicanos que arrecadavam imposto, era comparado a um leproso. Do mesmo jeito que o leproso não podia entrar na sociedade em uma casa, os publicanos não poderiam entrar, contaminava do mesmo jeito. É forte, não é? Não é à toa que o teu Jesus, o meu Jesus, o nosso Jesus é acusado de comer com os publicanos. Ponto. É forte, irmão. Um coletor de impostos ser comparado a um leproso que tem uma doença contagiosa que não podia pegar em ninguém. Meu Deus, coitado de Mateus. Mas ainda bem que Jesus o viu e disse, segue-me. E ele seguiu. Nova vida, porque Jesus é esse que liberta e verdadeiramente somos libertos. Muitos publicanos não somente eram ávidos na arrecadação dos impostos, mas também corruptos na sua conduta pessoal. Eles eram odiados por todos. Apesar disso, Jesus disse, segue-me, venha a mim, que eu tenho algo para transformar na tua vida. 3.2, não é assim que ele faz comigo e com você? De onde Deus te tirou? De onde Deus me tirou? Domingo retrasado, eu preguei na nossa igreja e eu disse, irmão, se a gente for olhar para o lado e perguntar assim, irmão, de onde Deus te tirou? Talvez você saia do lado do seu irmão agora. Se ele disser para você de onde Jesus tirou ele. Que vida que ele levava. A gente fica até com medo de ficar do lado de alguns irmãos. Tá aqui, ó. Só que Jesus disse para Tony, lá em Pernambuco, 1999. Segue-me. Eita glória. 3.2. O servo nos liberta das tradições. Eita. Tradições que atrapalharam os judeus. Tradição que estão atrapalhando alguns irmãos. Mas Cristo, o servo, nos liberta verdadeiramente. O Evangelho de Marcos, assim como os demais evangelhos, expõe os conflitos entre Jesus e os fariseus sobre a interpretação do sábado. Lá vem o sábado, irmão. E os fariseus lhe disseram, por que fazem no sábado o que não é lícito? A discussão se era lícito, se não era lícito curar. Irmão, Jesus. Atrapalhou muita gente e tem gente atrapalhada com isso também. Então Jesus respondeu à pergunta dos fariseus com outra pergunta que está no versículo 25 e 26 de Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Disse assim, mas ele disse-lhe, nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, o sumo sacerdote, e comeu os pães da propiciação, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com eles estavam?
Ponto aqui. Peraí, vamos processar aqui a história. Peraí. Então Jesus está dizendo aqui que tá. Peraí, Jesus está batendo aqui com força aqui. Deixa eu marcar aqui, professores, para olhar. Jesus está batendo com força. Porque todos os judeus respeitam Davi. E eles estão acusando Jesus de curar no sábado, comer espiga no sábado, trabalhar para eles no sábado. Aí Jesus falou, peraí, é dessa acusação de comida que meus discípulos estão quebrando o milho comendo que vocês estão questionando? É isso? Vocês nunca leram que Davi, quando estava fugindo de Saul, foi de Saul? Foi de Saul. Achei que era do filho dele, mas não foi de Saul. Entra no templo, aqui ó, ainda dá o templo do sacerdote Abiatar, e come dos pães que não era lícito comer, e não só isso, ele come e dá para os que estão com ele, aproximadamente 400 homens. Vocês nunca leram isso aí, não? Aí Jesus, eu falo para você, Jesus é calmo, mas não quer dizer que Jesus não fale duro. Estamos pregando Jesus aí muito gelatina, Maria mole, né? Não, irmão, nunca foi. As palavras de Jesus é firme. Quer ver uma palavra firme? João 6,68. Eu sempre confundo qual é o versículo. Aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O povo vai embora. Os discípulos caladinhos, rapaz, os bichinhos, tudo caladinho lá, os 12. Jesus, olha, e vocês? Não vão embora também? Nós não falou nada, Jesus. Nós não está calado. Vocês não vão embora até que Pedro toma a palavra e fala, para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Para com isso, irmão. Essa história de Jesus. Jesus é amor, mas é justiça. Ele age com justiça, gente. Aprende, pelo amor de Deus. Então Jesus diz bem claro, não fez assim Davi? Por que a gente não pode fazer também? Aí, ó, ficaram com ódio no coração. Ódio no coração. Ficaram. Após Jesus citar a ação de Davi, de seus homens, ele os fez saber que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Ponto. Né, irmão? Para. Tradição querendo atrapalhar a caminhada do cristão. Ainda bem que nós não estamos mais neste tempo de Jesus. Comentário bíblico Bicam. O Filho do Homem, que é Senhor do sábado, defendeu o ato ilícito dos seus seguidores com a justificativa de que é necessidade humana até acima da lei ritual. Jesus citou um exemplo das Escrituras dos judeus para mostrar que até mesmo o imortal, porque está aqui imortal, é isso mesmo, Davi, por quê? Imortal, porque Davi é celebrado até hoje, né? Quando fala imortal, não é que Davi não morreu, é que eles estão esperando o Messias, filho de Davi. Então, Davi na mente está imortal na mente dos judeus, porque é de lá que vem o Messias, porque para eles Jesus não é o Messias, eles ainda estão aguardando o Messias, tá bom? Em um período urgente, comeu o pão da propiciação que não tinha permissão para comer e também deu aos seus homens que estavam com ele. Aí eles ficaram com ódio, irmão. Jesus lança, vamos dizer assim, na cara um fato como esse, logo de Davi, tanta pessoa para Jesus falar, vai falar logo de Davi, aí desmontou os argumentos dele, né? Então esses rituais, Jesus também nos liberta, irmão. O sábado, professor, a gente guarda o sábado? Não guarda sábado, irmão. Explica um pouquinho, professor, a aula já está grande, mas eu vou explicar em poucas palavras. O que Deus está dizendo, irmãos, que nós teríamos, é o ideal que eu e você tivesse um dia apenas de dedicação a Ele. Que dia? Qualquer dia. No entanto, que tenhamos esse dia para Ele. Hoje nós temos o devocional que eu faço todo dia, então é todo dia que eu tenho um momento. Mas quando ele fala um dia mesmo, irmão. Do levantar ao deitar, você só
Adora a Deus, leitura da Bíblia, oração, aí você vai ajudar quem precisa, vai fazer obra, porque a obra te salva, mas você vai fazer obra porque você é salvo, você vai trabalhar para o reino um dia inteiro só para Jesus, só para Ele. Indo na igreja, indo nos orfanatos, indo nas casas de recuperação, nos presídios, aonde precisar, você vai dizer, esse dia eu dedico ao Senhor, com jejum, consagração, oração, louvor, leitura da palavra, devocionais e ajudar o próximo, porque são os 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então não adianta você dedicar um dia apenas de devocional, estudo, e se você não cumpre a segunda parte, que é amar o teu próximo. Tá sem roupa, você dá roupa. Ah, eu não tenho nada para dar. Você tem o teu abraço, tem o teu ouvido, tem a tua presença. Simples. Tá bom? 3.3. O servo veio para promover a ação de Deus no mundo. E nós temos que ser o quê? Também, porque nós somos embaixadores de Cristo. Eita glória! Vamos lá! O Evangelho de Marcos, por ser escrito aos romanos, trata-se de um evangelho de ação. Podemos observar que Marcos vai se preocupar mais em expor os milagres realizados por Cristo do que os seus ensinamentos. Assim, podemos ter a certeza de que ele continua nos libertando ainda hoje pelo poder do seu nome. Então não tem muito aqui ensinamento, tem ação, porque Roma não parava muito. Roma, se fosse Grécia, mas os filósofos, tal. Roma não, Roma é um negócio, vamos para cima. Então ele era muito rápido. Então o livro de Marcos trata Jesus assim, o servo rápido que só fazia. Roma era daquele que queria fazer, Jesus fazia com força. Nosso bispo primaz, Manuel, ele diz assim: a partir do momento que você se entregou inteiramente aos cuidados do Senhor, é bom que você entenda que em qualquer situação da vida só há um refúgio perfeito, Jesus, o Filho de Deus. Ele é a nossa única segurança, o abrigo e socorro bem presente em todas as circunstâncias da vida. Bispo Manuel Ferreira, é o bispo primaz. O que eu te ensinei hoje? Podemos ver em Marcos que libertação foi uma parte muito importante do ministério de Cristo, nos libertar principalmente do pecado. Ponto. Não meus pecados, todos. Ele veio para isso. Mais do que vir nos curar, ele veio para nos libertar. O assunto de hoje é esse. Mais do que nos curar, ele veio nos libertar. Para concluir, mas já 1h30, Jesus, é isso aí, uma aula completa. Satisfeitíssimo por aplicar uma aula completa para você, e assim será até Deus permitir. Vimos que o servo sempre tem o melhor para nos dar. Devemos concluir dizendo que os planos dele são sempre perfeitos. Seus conselhos são os mais extraordinários e as suas bênçãos são as melhores. Eita glória! Então você, como servo, sirva com excelência, porque o servo que agiu com excelência. E Jesus não quer nada mais, nada menos que você faça o seu melhor. O melhor que você pode. Sirva a Ele com excelência. Não esqueça que segunda, terça, quarta e quinta, Escola Bíblica Dominical aqui no canal. E todo dia, deixa aqui para você ver, ó. Café com Deus Pai. Eu, você e o Pai tomando café todo dia. Que hora, professor? 7h30 da manhã. Eu te espero então amanhã de manhã no nosso Café com Deus Pai. Que Deus te abençoe e você exerça o seu ministério
com excelência.